Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito pedido, né, para os pais, que é a obediência. Como ter um filho obediente. Mas o que a gente não pode entender como obediência, né? A obediência ela não é a criança fazer o que você quer, na hora que você quer e sem reclamar, sem protestar. Isso a gente não deve entender como uma obediência para um filho, né? Por quê? Quem que faz isso? Quem que obedece, faz o que você manda sem protestar e sem reclamar, né? Um cachorro adestrado, por exemplo, ou um robô que foi condicionado para executar determinados comandos. E os nossos filhos não são cães adestrados e nem robôs, né? Então, assim, eventualmente, quando a gente pedir para eles fazerem alguma coisa que eles não quiserem, eles vão reclamar, eles vão protestar, vai ter disputa de poder. Então, a obediência, do ponto de vista da disciplina positiva, ela é cooperação, ela deve ser entendida como cooperação, como a vontade de ajudar das crianças. E é isso que a gente busca colocar, é isso que a gente busca fazer surgir espontaneamente nas crianças. Então, a obediência ela não é entendida como uma coisa forçada, uma coisa que você vai impor e a criança vai fazer. Até porque, na sociedade que a gente vive hoje, esse tipo de característica ele não é desejado. Então, a gente precisa ensinar para as crianças hoje a resolver conflitos, solucionar problemas, serem críticas, né? Terem mesmo espírito crítico, espírito inovador. E isso a gente não consegue com pessoas que só obedecem, né? É a mesma coisa você pensar uma empresa onde você tem funcionários que só obedeçam. Para um líder, né, para um chefe, ter funcionários que só obedeçam pode ser ruim, pode impactar coisas, por exemplo, o líder dá uma ordem totalmente errada que ele deu sem pensar e não calculou direito, e o operário, o funcionário que só obedece, ele pode executar essa ordem sem raciocinar sobre ela e dar tudo errado, ter perdas, entendeu? Então é bom que o funcionário tenha essa liberdade de questionar. E com as crianças é a mesma coisa. A gente tem que encarar essa obediência como uma coisa saudável do ponto de vista que ela vai poder ter a opinião dela, ela vai poder ter as necessidades dela também ouvidas, e você vai ponderar se aquilo que ela está falando tem fundamento ou não. Por exemplo, em algumas situações, a gente precisa que elas obedeçam, né? Por exemplo, em situações de perigo. Ela está atravessando a rua e você está longe, de repente ela vai pisar, né, vai atravessar na frente de um carro e você está longe, você precisa que ela te obedeça. Então você grita, você fala com autoridade, assim. Mas nas situações do dia a dia, em outras situações, a gente não pode esperar somente isso, né, de uma criança. E como que a gente consegue, então, fazer com que uma criança obedeça nesse sentido, né, de cooperar, de querer te ajudar? Como que a gente faz isso acontecer? Para cada idade, a gente tem abordagens diferentes. Para bebês, a gente tem que usar redirecionamento e supervisão, porque a gente não consegue conversar com a criança, a gente não consegue mais ainda argumentar. Então, a gente vai usar muito do redirecionamento. Quando ela vai para um lugar que não pode, quando ela vai colocar a mão numa coisa que não pode, mexer numa coisa que quebra, mexer numa coisa perigosa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a criança e colocar em outro lugar, ou eu vou mostrar uma outra coisa para a criança mais interessante, ou eu vou dar aquela coisa na mão dela para ela explorar, mas assim, com a minha supervisão. Por exemplo, uma caneca de porcelana, ela tem interesse, ela quer segurar, então eu vou ficar perto dela, supervisionando, para que ela mexa, segure da maneira adequada, eu vou estar orientando, né? Então, bebês, a gente usa redirecionamento e supervisão, basicamente. Crianças maiores de 2 a 3 anos, quando elas já começam a ter um pouco mais de autonomia, a gente consegue ter essa obediência através de uso do lúdico, uso de brincadeiras, contação de histórias, né, usando personagens, também usando a supervisão. A criança precisa estar sempre com o adulto próximo, porque por mais que a gente conte uma história para a criança, eles precisam ainda estar perto e supervisionar.
Uma coisa interessante para ser usada nessa idade é você envolver a criança em tarefas da casa, pedir ajuda para a criança. Aliás, isso eu posso usar a partir de todas as idades, né? A partir de 2 e 3 anos, mas assim, nas próximas idades também, que é sempre você envolver a criança, pedir ajuda, e que a criança entenda que a cooperação dela é importante para você, que assim, você não conseguiria fazer uma determinada atividade se não fosse a ajuda da criança. Crianças maiores, de 4 a 5 anos, eu já começo a conseguir ter uma linguagem, desenvolver a linguagem e dar orientações mais elaboradas. Mas mesmo assim, essas crianças elas ainda não têm uma atenção e uma concentração tão boas como crianças maiores e como a gente adulto. Então, às vezes eu dou uma ordem para a criança, falo, olha, para de mexer aí nessa tomada, porque essa tomada está dando choque, o eletricista não arrumou direito, então não mexe aí. Você fala para a criança, ela pode olhar para você e falar, tá bom. Quando você vira as costas, ela está lá mexendo. E aí você acha que é uma desobediência. E na verdade não é. Você deu uma orientação que ela não conseguiu assimilar. Então, o ideal nessa faixa etária é você perguntar para a criança, você entendeu o que eu falei? Você pode repetir para a mamãe o que eu falei? Aí ela vai falar com as palavras dela e você vai, olha, então, mas realmente o eletricista, sabe o que é um eletricista, né? De repente ela não faz nem ideia do que seja. Então, para eu ter essa cooperação e essa vontade de ajudar das crianças, eu preciso me certificar que ela entendeu o recado, entendeu exatamente aquela mensagem. Crianças maiores de 6 anos, eu consigo já ter um diálogo mais elaborado, eu não tenho tanta necessidade de pedir para ela repetir, porque ela já começa a entender com mais facilidade o que a gente está falando, e eu posso começar a pedir ajuda dela para resolver problemas. E a gente tem muitas ferramentas da disciplina positiva que ajudam essa criação de cooperação, né? Vou falar aqui mais ou menos um pouquinho sobre cada uma, de uma maneira resumida também. Uma ferramenta muito legal, que eu gosto muito, é a conexão antes da correção. Quando a criança está fazendo alguma coisa errada, a gente tem o instinto de gritar ou falar, para com isso, você está fazendo errado, não é assim que faz, por que você está fazendo isso? Quem que te mandou fazer isso, né? É esse primeiro instinto que vem na nossa mente. Só que se a gente parar para pensar, assim, a criança está fazendo aquilo. Por que ela está fazendo aquilo? Qual a intenção dela em fazer aquilo, né? De repente, ela está fazendo aquilo no maior das boas intenções. Ela não sabe que ela está fazendo errado. Ela não sabe que o que ela está fazendo está atrapalhando. Então, se você já for numa abordagem autoritária, se impondo, a criança ela pode na hora ficar muito chateada e ficar, poxa vida, eu tô aqui toda ajudando e ainda leva essa patada, né? Ninguém gosta de levar patada. E aí ela vai ficar pior, ela vai enrolar mais ainda, ela vai responder para você. A conexão ela serve para isso, para você parar o mau comportamento na hora, porque você vai abordar a criança e vai perguntar, e vai conversar de uma maneira a criar conexão mesmo, de criar empatia pelo que a criança está fazendo. E aí depois você dá a orientação e dá a ordem, né? Uma outra ferramenta legal também, que em vez de você mandar, você dá escolhas para a criança, né? Então, ela precisa tomar banho, tá lá na hora de tomar banho, você tá cheio de coisas para fazer, você fala, vai tomar banho agora. Ela pode se negar e ficar enrolando, e você começa a falar, como você prefere tomar banho hoje? Você prefere tomar banho de banheiro ou de chuveiro? Isso vai dar escolhas para a criança, vai fazer com que ela se sinta participante do processo, e a chance dela querer colaborar é maior. Também isso é bom para a questão de roupas, quando você está se trocando de manhã, a criança não quer colaborar, não quer colocar roupa, não quer colocar sapato, e você fala, qual roupa você quer ir hoje? Você pode escolher, vamos. Aí você separa algumas roupas, né? Lógico, se está frio, a criança não pode escolher uma roupa de calor. Então você separa algumas roupas meio que prévias e deixa numa gaveta, por exemplo, lá própria para ela escolher. E você fala, tá vendo essas roupas? Qual dessas você quer? Pode escolher. Isso já vai dar uma grande sensação de importância para a criança também, de se sentir parte do processo. Outra ferramenta legal é fazer perguntas curiosas. Então, assim, quando
tem que fazer, tem que acontecer alguma coisa, ou quando a criança está fazendo alguma coisa inadequada, você pergunta: o que podemos fazer para a casa ficar organizada, ao invés de simplesmente mandar ela guardar? Então, assim, como será que a gente pode fazer para organizar a casa? Como a gente poderia guardar esses brinquedos de uma maneira, sei lá, engraçada ou de uma maneira diferente? Você pode usar a imaginação, tá? Crianças gostam desse tipo de pergunta porque elas têm que raciocinar. Como elas estão aprendendo sobre o mundo, elas acham fascinante fazer suposições. Mas é isso que eu queria, né, dizer, porque assim, nos tempos atuais, a obediência cega ela não prospera, né? A gente não pode educar os nossos filhos assim, querendo e exigindo que eles apenas obedeçam. Isso pode até ser bom para os pais e vantajoso, né? Quando você tem uma criança totalmente obediente que faça tudo o que você pede. Ah, que bom, meu filho não dá trabalho, meu filho é bonzinho. Mas e a longo prazo? Né? O que essa criança vai ser quando ela for adolescente, por exemplo? Ela só vai aprender a obedecer. E aí, enquanto ela é criança, ela obedece aos pais. E quando ela for adolescente, ela vai obedecer os amigos que vão mandar elas fazerem coisas erradas, né? Ah, vamos lá comigo em tal lugar, vamos lá, eu tô mandando você ir lá experimentar uma droga, por exemplo, né? Então, é bom a gente criar as crianças com espírito crítico. Mesmo que elas nos questionem, dá trabalho? Dá. Mas se a gente souber levar de uma maneira produtiva, né, através das ferramentas de disciplina positiva, criando conexão, conversando, tendo diálogo, tendo carinho, isso passa a ser mais fácil, né? Passa a ser mais corriqueiro e mais automático, né?